age astutamente, com sutileza, com sagacidade, as tentações, ela usando pessoas para nos causar ira. E todos os dias o diabo, há mais ou menos 5.000 anos, ele luta contra o ser humano. Há mais ou menos 5.000 anos ele gasta toda a sua energia para lutar contra o ser humano. Eu acho interessante, irmãos, que ele é tão sagaz que olha a hora que ele vai tentar Eva. Ele não tenta a Eva quando Adão está perto, ele tenta quando ela está sozinha. Mas por que será que ele fez isso? Quando a pessoa está sozinha, ela tem mais probabilidade de cair numa tentação ou de aceitar e acreditar em uma das mentiras do diabo. Quando a pessoa está sozinha, ela tem mais probabilidade de acreditar em uma das muitas mentiras de Satanás. E tem gente que quer andar sozinho. Tem gente que quer andar sozinho. Tem gente que não tem um companheiro de oração. Tem gente que não tem uma pessoa para conversar, para dividir a carga, para falar sobre aquilo que está sentindo. Tem pessoas que acham que pode andar sozinha. Essas pessoas são presa fácil para o diabo, porque ovelha não anda sozinha. Ovelha não anda sozinha, pelo contrário, andam sempre juntos. E não é à toa que a Bíblia fala no Salmo 133 que entre os irmãos, ali onde os irmãos estão reunidos, Deus determina a bênção e a vida. Então ele tenta Eva no momento em que ela está sozinha, e ele chega deturbando a verdade. É interessante isso, que ele não vem com a mentira totalmente, mas ele chega trazendo a verdade deturbada, disfarçada. E há mais ou menos isso, 5.000 anos ele gasta toda a sua energia atacando o homem. Mas por que nós somos tão atacados pelo diabo? Por quê? Por que nós somos tão atacados pelo diabo? Por que a gente tem que vigiar? Se a gente serve a Deus em verdade, em sinceridade, a gente precisa vigiar, porque Ele vai nos atacar o tempo todo, e Ele não vai parar, Ele não vai cansar. Tem alguma coisa que nós temos que Ele quer, tem alguma coisa na nossa vida que chama a atenção dEle, mas o que é exatamente? A primeira coisa, irmãos, as coisas que o diabo ele procura em nós. A primeira coisa que desperta a ira, a atenção do diabo, que ele nos ataca, é que a gente carrega algo que ele odeia e que ele quer destruir. A gente carrega a imagem de Deus. A gente carrega a imagem de Deus, e isso enfurece o diabo, e ele quer nos destruir, porque nós estamos carregando a imagem de Deus. Uma outra coisa que ele quer, que nos ataca diariamente, ele não cansa de nos atacar. Jesus ele fala assim: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E que coroa é essa? O reino de Deus, ele já está dentro de nós. O reino de Deus já está dentro de nós, e Jesus deixou bem claro isso, que o reino dele não é físico. O reino dele é espiritual, e o reino de Jesus é espiritual. E o diabo sabe que essa riqueza está dentro de nós. E quando Jesus fala que ninguém roube a tua coroa, teu marido não quer roubar a tua coroa, tua esposa não quer roubar a tua coroa, teu pai não quer roubar a tua coroa, tua mãe não quer, mas o diabo quer roubar essa riqueza, que é o reino de Deus que está dentro de você. Então ele quer essa riqueza, que é nada que você tenha. Nada que você tenha chama tanta atenção do diabo. Se ele tocar na tua casa, se ele tocar na tua conta bancária, se ele tocar em algum bem material teu, o alvo dele não é ficar com o teu carro. O que ele quer com o teu carro? Ele não quer. Acho que ele nem sabe dirigir, não tem nem carteira, entendeu? Ele não quer teu carro, ele não quer tua moto, ele não quer tua casa, ele não quer o dinheiro que está na tua conta bancária. Se tiver lá, 5.000, 1 milhão de reais, ele não quer o dinheiro. Ele quer atingir o teu coração. Se ele tocar em algum bem material, que às vezes acontece, misericórdia. Já vi casos de pessoas de Deus, que o ladrão entrou, pessoas de Deus, estou falando lá fora, pessoas de Deus, que serve a Deus. Ladrão entrou e
fez a mudança, botou o carro na porta e levou a mudança embora. Eu já vi casos assim. E aí a pessoa fica, o que ele quer? Ele não quer as coisas que estão dentro da casa, ele quer atingir o coração. Ele quer atingir o coração. Então nada que você tenha vai chamar a atenção do diabo. Nada que você tenha é mais valioso do que o reino de Deus que está dentro de você, que está dentro de nós. Então ele quer roubar essa riqueza, que é o reino de Deus, tirando a paz, provocando ofensa, mágoa. De alguma forma ele vai querer roubar o reino de Deus que está dentro de nós, usurpar o reino de Deus. Outra coisa também que ele quer é que ele perdeu território e ele quer território. Ele quer ocupar território, mas ele não tem, porque ele foi tirado o direito. Lhe foi tirado o direito de território, irmãos. Aonde tem uma pessoa sábia, uma pessoa que pertence a Deus, aonde tem uma pessoa que serve a Deus, não deixa o diabo com o território. Aonde tem uma pessoa que serve a Deus, nunca pede licença para o diabo. Nunca vai pedir para o diabo, olha, por gentileza, você pode sair da minha casa? Ninguém faz isso. Aonde tem uma pessoa que serve a Deus, sempre lembra o diabo que ele perdeu o território. Ninguém diz isso. Quando chega no seu local de serviço e percebe que o diabo está ali, ô Satanás, por gentileza, você pode dar licença? Ninguém faz isso, irmão. Mas nós que servimos a Deus, a gente lembra ao diabo que ele perdeu o território. Aonde ele chega, que a gente percebe, em nome de Jesus, aqui tu não fica, tu te repreendendo, tu mandando você embora, vai para o inferno. A gente faz isso, a gente faz. Eu não sei se você faz em qualquer lugar, eu faço em qualquer lugar, irmãos. Às vezes eu estou em um lugar público, quando eu vejo que ali pode acontecer alguma tragédia, alguma briga, alguma coisa, já fiz muito isso. Está dentro do ônibus e ali começa aquela briga, aquela coisa todinha, aí a pessoa começa a xingar o motorista, aquela coisa, e eu estou ali, diabo, aqui tu não vai fazer, porque eu estou aqui, não tem espaço para nós dois, agora eu estou falando com Satanás. Aonde tem um servo de Deus, está sempre lembrando o diabo que ele perdeu o território. Recapitulando, ele quer, ele nos atinge o tempo todo, porque nós carregamos a imagem de Deus, ele quer a maior riqueza que nós carregamos, que é o reino de Deus, está dentro de nós. Ele quer recuperar território, que é uma coisa que ele não tem como recuperar, ele nunca mais vai recuperar território. E o que ele quer com isso? Interessante, irmão, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 2, volta para trás, capítulo 2. Capítulo 2, versículo é o 11. A gente já fez um estudo sobre isso daqui, que diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, estratagemas, artimanhas, os métodos, as ciladas, método que vem do grego metóder, os esquemas do diabo, e tudo isso são formas que ele tem para enganar as pessoas, para fazer com que as pessoas acreditem em mentiras. Então a gente tem que estar muito atento, porque para Eva, ele não contou exatamente uma mentira, não foi uma mentira, mas deturbando a verdade. Então, ele chega de uma maneira muito sutil, às vezes com algumas pessoas que se aproximam de nós, pessoas que, usando pessoas não só para nos tirar do espírito, para nos fazer raiva, mas também para nos levar ao engano, para nos levar a ficar iludidos com algumas coisas. Então o diabo, essa estratégia, a estratégia do diabo, estratégia é a ciência usada para táticas de guerra, que é usada exatamente para pessoas que organizam para frente
grupo de frente de guerra. Eles organizam, então eles procuram a ciência, ou seja, eles procuram algumas formas de como combater, de como vencer aquela batalha ali. Jesus, ele fala, a palavra de Deus fala que nós também vamos para a guerra. Nós vamos para a guerra não contra a carne, não contra o sangue, não contra o marido, contra o vizinho, contra a sogra, não, mas ele fala que nós vamos para a guerra contra o diabo. E para ir para a guerra contra o diabo, você não vê nenhum soldado indo para a guerra porque ele sabe lutar, porque ele tem força, porque ele tem saúde, porque ele tem a habilidade. Mesmo assim, com tudo isso, ele não vai com uma chinela de dedo, ele não vai com uma roupa qualquer, mas ele se prepara todinho, ele tem roupas adequadas, ele tem calçado adequado, ele se prepara para ir para a guerra. E a palavra de Deus também nos alerta que nós vamos para a guerra, mas que para ir para a guerra a gente também não pode ir com chinelo de dedo, a gente não pode de qualquer forma, a gente não pode confiando na força do nosso braço, a gente também precisa usar as armas que são disponíveis para a gente, pelo próprio Senhor Jesus. Vamos ver lá, Efésios capítulo 5. É o 5 ou o 6, deixa eu ver lá com você. Aquela já muito conhecida, essa mensagem. É o 6. Efésios capítulo 6. Engraçado, eu estava procurando isso daqui, agora eu achei. Diz assim, olha: quanto ao mais sede, era no versículo 10, tá? 6, 10. Quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Só comentar aqui uma coisa com vocês. Volto a dizer, não é porque ele tem habilidade que ele simplesmente vai para a guerra, ele se prepara para ir para a guerra. E aqui deixa claro que a gente não pode ir para a nossa batalha espiritual, para a nossa guerra, porque o diabo é o nosso inimigo, o diabo é nosso adversário, ele está sempre tentando nos atingir, nos destruir, e a gente não pode de qualquer forma, não confiando na força do nosso braço, mas no poder, nos revestir do poder de Deus, como diz aqui, ó: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, não na nossa força. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder se resistir, ficar firmes contra as ciladas do diabo, ciladas, estratagemas, métodos e por aí vai, esquemas. No 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, ele tem um exército dele e ele usa o exército dele. A gente está indo contra um exército. No versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mal. Eu estava falando, né, sobre o dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui eu estava falando, ele atinge, ele lança suas setas o tempo todo. E tem pessoas que passam o dia todinho, às vezes tem dia que é o dia todo o diabo tentando atingir. Ele usa alguém no trabalho, ele usa pessoas em casa, ele usa pessoas na rua o tempo todo, mas muitas das vezes não tem essas ciladas, essas estratagemas. Muitas das vezes o diabo vai juntando munição. Por isso que a gente tem que se fortalecer no Senhor, porque o dia mal é bíblico, ele existe aquele dia em que ele junta todas as munições e ele lança todas na nossa vida, e esse é chamado dia mal. Aí diz mais o que? Deixa eu voltar aqui no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Deixa eu trazer algumas coisas aqui à nossa memória. Depois de ter vencido tudo, vou alertar vocês, talvez eu nem continue essa mensagem, vou alertar vocês, porque que está escrito isso daqui?
E a gente tem exemplos lá atrás de pessoas que venceram e depois que venceram foram enganadas, foram engodadas e o diabo conseguiu derrubar essas pessoas. Trazer a memória quem? Trazer a memória Davi. Quantas vitórias Davi teve. E ele descansou na vitória. Gente, eu tenho muito cuidado com isso. Até porque, por experiência própria, eu já vi muito isso. Misericórdia, como eu já vi isso. Pessoas que chegam na igreja com uma luta tremenda, e aí ela busca a Deus, ela ora, ela jejua, em casa ela faz jejum, ela quer muito uma vitória, ela está buscando de Deus uma vitória, e ela luta, ela faz jejum, às vezes ela acorda de madrugada, ela busca aquela vitória. Depois daquela vitória, sabe o que acontece? Um descanso. Já vi muito isso, um descanso. E quando acontece esse descanso, aí o diabo ele vê uma oportunidade, uma brecha. Foi o que aconteceu com Davi. Foram tantas vitórias, ele resolveu descansar. E nesse descanso o diabo encontrou uma brecha. O que aconteceu também com Elias, ele teve uma grande vitória. Uma vitória, irmãos, que ficou para a história. Ninguém mais a gente ouve falar que fez uma oração rápida e de repente o fogo caiu do céu. Não, Elias teve uma grande vitória e ele matou todos os profetas de Baal, de Aserá. E depois dessa grande vitória, o diabo viu uma oportunidade de atingir o emocional de Elias. Ele conseguiu. E tantos outros que a gente pega lá no passado e que acontece também no dia de hoje. Quando a pessoa tem uma grande vitória, ela geralmente descansa. Quando ela descansa, o diabo vê uma oportunidade de atingir, de derrubar, de enganar a pessoa. A gente vê tantas pessoas aqui mesmo nessa igreja. Já vi esses casos. Então, depois da grande vitória, é importante permanecer firme na palavra. Depois de uma grande vitória. Deixa eu voltar nesse versículo aqui. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, no dia que o diabo lança todas as suas munições, e depois de ter vencido essa grande batalha, ainda permanecer na palavra. Aí ele diz: estáis, pois, firmes, cingidos com a verdade, ou seja, sempre a verdade, sempre andar com a verdade. Nunca mentira, porque o diabo ele usa a mentira desde o princípio lá no Éden. O diabo ele foi enganando Eva sutilmente, deturbando a verdade. E a verdade, quando fala a verdade de Deus, também significa a palavra de Deus, tendo muito cuidado com a heresia, com doutrinas, com às vezes coisas que se escuta que até parece bíblico, até parece espiritual, mas tem que se ter muito cuidado com isso. Cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, não nossa, mas a justiça de Cristo. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, porque com a fé o diabo não consegue atingir, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deixa eu fechar bem aqui. O escudo da fé. Olha, você sabe como é? Deixa eu falar sobre o capacete. Vou continuar, não. Para bem aqui. Deixa eu falar sobre o capacete. A área, o campo que o diabo mais atinge é a mente. O campo mais atingido pelo diabo é a mente. E se o diabo conseguir implantar alguma dúvida na mente de um cristão, ele vai conseguir sair vitorioso. Dúvida sobre Deus, dúvida sobre a vitória, dúvida sobre a salvação. Será que se eu morrer eu vou ser salvo mesmo? Será que eu sou de Deus?
Será que Deus ouviu a minha oração? O campo mais atingido pelo diabo é a mente, e é isso que ele mais vai atacar, é a mente. Se ele conseguir implantar alguma dúvida, você pode ter certeza que ele vai sair vitorioso. Daí é muito importante você conhecer o teu inimigo, porque ele está vencendo muitas pessoas que estão ignorando exatamente o que a gente leu lá atrás, ignorando as estratégias, as estratagemas do diabo. Tem pessoas que acham que o diabo não existe, e com isso ele vai tendo vantagem sobre a pessoa. Pessoas que duvidam que o diabo existe, duvidam da sagacidade do diabo, do poder do diabo, porque ele tem poder, ele tem visão, ele tem habilidades. Então tem pessoas que duvidam do poder do diabo, duvidam da sagacidade do diabo. Tem pessoas que duvidam sobre a salvação, se realmente ela é de Deus ou se ela não é. E com essas dúvidas que o diabo ataca a mente da pessoa, ele acaba obtendo vitória sobre a pessoa. É bom conhecer o inimigo, é bom conhecer o inimigo, saber como ele age. E o nosso inimigo é Satanás, não tem outro. Nosso inimigo é o diabo. Temos que conhecer o inimigo e temos que nos conhecer. Se a gente se conhecer, tivermos esse autoconhecimento, fica muito fácil a gente vencer. Mas tem pessoas que não se conhecem, e com isso ela acaba perdendo as batalhas. Ela não sabe os seus limites, ela não sabe até onde ela pode, ela não sabe se controlar, ela não sabe aquilo que dá para ela, aquilo que não dá, ela não sabe até onde ela suporta, e com isso o diabo vai tendo vantagem sobre a pessoa, porque ela se envolve em questões que ela não tem estrutura para lidar com aquilo dali. Ela se aproxima e continua lidando com pessoas que ela não tem uma estrutura emocional para suportar, para lidar. Tem gente que não se conhece. Então, se a pessoa tiver esse autoconhecimento, se conhecer e conhecer o seu inimigo, o seu adversário, o diabo, fica mais fácil. Porque se ela não conhecer, ela vai apanhar e ela não sabe nem quem está batendo, por que está batendo e como que está batendo, o que está usando e por que ela está apanhando. Tem gente que está desse jeito: quem está batendo, o que está acontecendo comigo, por que estou passando por isso? Nem consegue identificar o diabo. Por que eu estou passando por isso? Por que eu nasci para viver assim? Conhecer o diabo e se autoconhecer. Deixa eu fechar a mensagem com Romanos capítulo 16. Volta, Romanos 16. Não basta só conhecer o diabo, não, a gente tem que se conhecer. Romanos capítulo 16. E diz assim, no versículo 20: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus está convosco. Ou seja, permanecer firme, aguentar, tendo a certeza de que o nosso adversário, ele está com a sua derrota decretada. O seu fim já está decretado. Então não decaia da firmeza, não duvida, não amolece, não desanima, sabe? Não decaia da tua firmeza, aguenta firme, sabendo que o teu adversário, o único inimigo que nós temos, ele está com o fim dele decretado em nome de Jesus. E em breve, toda essa luta, toda essa adversidade, toda essa batalha, todos esses ataques, tudo isso vai acabar, porque Deus já decretou que vai acabar, e o fim do diabo já está decretado, não tem como mudar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, se colocamos de pé. Não esqueça, tá?